Olá! Nessa aula nós vamos iniciar o nosso estudo da administração de recursos materiais, que é uma área ligada à área de produção e operações nas organizações, tá bom? Então hoje a gente inicia essa jornada aí no estudo da administração de materiais. Vamos lá então? Vamos iniciar então o nosso estudo falando sobre recursos, né, que é um elemento aí primordial do estudo da administração de materiais. Temos aqui uma definição do Chavenato que vai dizer para a gente que recursos são conjuntos de riquezas que podem ser exploradas economicamente pela empresa. São ativos de propriedade da empresa ou então alugados por elas. Constituem a plataforma que a empresa utiliza para produzir algo ou prestar um serviço ao cliente. Então, as organizações, elas não existem ao acaso, elas existem para produzir algo. Ou elas vão produzir algo ou elas vão prestar um serviço. As organizações, elas têm finalidades, né? Para o nosso estudo, ou elas vão produzir algo ou elas vão prestar algum tipo de serviço. E toda a produção vai depender da existência conjunta de certos componentes, né? E esses componentes são os recursos. No decorrer da era industrial, esses componentes eram chamados de fatores de produção. E quais eram esses fatores de produção lá no início da era industrial? A natureza era um fator de produção, era tido como fator de produção, porque é ela que vai fornecer aí os insumos para as indústrias. Que insumos são esses? Matéria-prima, energia, tudo isso vem da natureza. Um outro fator de produção conhecido é o capital. Capital é o famoso dinheiro. Outro fator de produção, o trabalho. E o trabalho, ele é executado por quem? Ele é executado pelos recursos humanos. E esses três fatores de produção, eles são integrados por um elemento que é a empresa. Então, nós temos aqui os fatores de produção: natureza, capital e trabalho e empresa. Sendo que a empresa vai coordenar, né, vai integrar todos esses três fatores de produção. E vai coordenar esses fatores para quê? Para que o resultado do conjunto seja maior do que o resultado que teria cada fator desse isoladamente. E isso lembra para a gente o conceito de sinergia, né? Então, uma palavrinha importante quando a gente entende essa dinâmica, né, dos fatores de produção nas empresas, essa sinergia que acontece quando a empresa vem e integra aí esses três fatores, que é a natureza, o capital e o trabalho. Atualmente, né, mais modernamente, dentro da administração, esses fatores de produção passaram a ser chamados de, então, recursos, e os recursos empresariais, que nós listamos eles aqui para vocês. Que recursos são esses? São os recursos materiais, os recursos financeiros, os recursos humanos, mercadológicos, tecnológicos e administrativos também, né? Então, esses recursos materiais, eles representam aí, hoje em dia, os fatores de produção lá no comecinho da era industrial. E os recursos materiais objeto do nosso estudo, eles podem ser de três tipos, ou eles podem ser produtivos, eles podem ser não produtivos, ou eles podem ser considerados itens de revenda. Para ficar mais fácil o entendimento, nós vamos pensar o seguinte, que os produtivos são aqueles ligados diretamente com a produção.
ou com a prestação do serviço. Os não produtivos não são ligados diretamente à prestação do serviço ou à produção, e os itens de revenda são aqueles que não passam por nenhum processo de transformação na empresa. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos pegar aí o McDonald's. Quais são os itens produtivos dentro do McDonald's? São aqueles que vão ser usados para fazer o sanduíche. Então, o pão é um recurso produtivo, alface é um recurso produtivo, alface também os molhos, né? Tudo isso são recursos produtivos para se fazer o sanduíche. Um recurso não produtivo, ou seja, ele não é ligado ali diretamente à prestação dos serviços. Vamos ver papel toalha, sabonete líquido, né, para você poder lavar a sua mão para comer o sanduíche. Não é algo imprescindível para o funcionamento do McDonald's, né? Apesar de que é importante você ter um lugar ali onde você vai higienizar suas mãos para comer o sanduíche. Mas o McDonald's não vai deixar de vender sanduíche porque não tem papel toalha ou porque acabou o sabonete líquido, né? Então esses são os recursos não produtivos. E os itens de revenda no McDonald's seriam o quê? O refrigerante, a água, o suco, né? São coisas que o McDonald's compra para poder revender, né? Ele não produz, ele não faz o processamento desses itens dentro ali da lanchonete para poder vender, né? Ele compra e revende, né? Então eu acho que com esse exemplo a gente consegue entender o que são os recursos produtivos, os não produtivos e esses itens de revenda, tá bom? Então vamos seguir aqui. Vimos então, né, que os fatores de produção hoje em dia são chamados de recursos materiais, financeiros, humanos, mercadológicos, tecnológicos e administrativos. Vamos caminhar aqui, que nós vamos ver aqui essa estrutura organizacional dos recursos, né? Nós vimos que esses são os modernos fatores de produção, né? Os recursos materiais, financeiros, humanos, mercadológicos e administrativos, e eles estão aí distribuídos dentro da estrutura organizacional, dentro das áreas específicas. Então, quem é que vai cuidar dos recursos materiais, que são esses recursos físicos que a empresa utiliza para poder produzir? Vai ser a área de administração da produção, que trata aí da produção dos itens, né, que vão ser feitos ali dentro daquela empresa. Nós vamos ter os recursos financeiros, que é o dinheiro, que vai ser tratado aqui dentro da administração financeira, né? Então, aqui se trata das finanças. Então, todos os aspectos relacionados ao capital utilizado pela empresa vai ser administrado aqui na administração financeira. Então, financiamentos, investimentos, capital próprio, crédito, tudo aqui que se trata de finanças está dentro da administração financeira. Recursos humanos, que são as pessoas, dentro da administração de pessoal. Recursos mercadológicos, que é toda atividade ali para atendimento do mercado de clientes, vai estar dentro da administração mercadológica, né, onde a gente vai ter a área de marketing, a área de vendas, né, tudo isso aqui dentro da administração mercadológica. E por último, nós temos os recursos administrativos, que é todo aquele contexto administrativo e gerencial da empresa, que vai desde a diretoria até a gerência, que é tratado aqui dentro da administração geral. Então, essa é a estrutura que a gente vai ter organizacional dos recursos dentro das organizações, né? Esse daqui é o básico. Algumas empresas vão ter mais áreas, outras poderão ter menos, né? Uma empresa, por exemplo, que não tem essa parte de administração mercadológica, né? Um exemplo, né? Pode acontecer, podem ter estruturas mais enxutas, mas o básico aqui para a gente estudar e para a gente ter o conhecimento é essa daqui que nós trouxemos para vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui e ver mais dois conceitos muito importantes para o nosso estudo aí ao longo dessa disciplina de administração
de recursos materiais, que é o conceito de produto e o conceito de serviços. Os produtos são os bens ou as mercadorias, eles são tangíveis, ou seja, eles são produtos que a gente consegue ver, tocar, que ocupam espaço, né? Então, exemplos clássicos aqui, carros, televisão, móveis também, tudo isso são produtos, porque eles são tangíveis, né? A gente consegue visualizar, manipular esses produtos. Os produtos, eles podem ser realizados pelas empresas primárias ou pelas empresas secundárias. E aí, o que são essas empresas primárias? São aquelas empresas extrativistas. Na escola a gente aprendeu, né, o que são, né, as empresas primárias, as secundárias, as terciárias também, né? Então as empresas primárias são aquelas extrativistas, elas obtêm o material que vai ser utilizado diretamente da natureza. As empresas secundárias são aquelas que vão realizar a transformação desses produtos que foram retirados aqui pelas empresas primárias. Então, são aquelas empresas chamadas de transformação. Tá? Então, isso aqui é o básico que a gente tem para entender o que são os produtos, né? Que é muito importante que a gente saiba essa diferença do que é produto e do que é serviço. E além dos produtos, nós vamos ter os serviços e vamos ver o que são esses serviços. Os serviços, ao contrário dos produtos, eles são intangíveis. Intangíveis por quê? Eles não são palpáveis, né? A gente não consegue pegar serviços. Então, eles não têm cores. Ficar assim bem fácil da gente lembrar. Não tem cor, não tem forma, não tem tamanho. E esses serviços, eles são o quê? São atividades especializadas que as empresas vão oferecer, então, ao mercado. Que tipo de atividade especializada pode ser considerada serviço? Consultoria é um serviço. Serviço de limpeza, segurança também, educação também é um serviço, tá? E os serviços, eles podem ser prestados aí pelas empresas não industriais ou prestadoras de serviço, as empresas terciárias, né? Que nós vimos lá nos produtos, as empresas primárias e as empresas secundárias. Quando a gente fala de serviços, a gente está falando de empresas terciárias. Então, o serviço, ele vai requerer quase sempre uma plataforma de materiais para se tornar uma realidade. E como que é isso? Vamos pensar, pessoal, numa escola. A escola, ela presta um serviço de educação, né? Nós levamos as crianças para estudarem numa escola, porque aquela escola presta serviço de educação. Só que para prestar esse serviço de educação, a escola precisa de produtos para poder prestar esse serviço. Quais são esses produtos dentro da escola? Os livros, as cadeiras, as mesas, os armários, né? Então, o mobiliário em geral, tudo aquilo que está dentro da escola, né? O próprio prédio é um produto, né? Ele foi construído, ele é um bem, né? Mas ele é considerado um produto. Então, apesar de ser um serviço, né? Esse serviço ele é prestado por meio do uso ali de produtos, tá bom? Então, não dá para desvencilhar, né? A gente faz essa separação entre produto e serviço, porque é uma separação importante para a gente entender, né, o que está sendo comercializado pelas empresas, mas posso até garantir que quase sempre, né, todos os serviços vão necessitar de algum tipo de produto para serem, então, prestados ali para os clientes, para os consumidores. Tá bom? Então, vamos seguir aqui
com o nosso estudo e vamos ver, né, duas definições de administração de materiais. Temos aqui um conceito, né, uma definição do Dias e vamos ver também um conceito do Chiavenato. O Dias vai falar para a gente o seguinte, que a administração de materiais compreende o agrupamento dos materiais de várias origens e a coordenação dessa atividade com a demanda de produtos ou serviços da empresa. Esse é um primeiro conceito. Vamos ver o que o Chiavenato fala para a gente. Que a administração de materiais se refere à totalidade das funções relacionadas com materiais, seja com sua programação, aquisição, estocagem, distribuição, desde a sua chegada à empresa até a sua saída com direção aos clientes na forma de produto acabado ou serviço ofertado. Então, o que se faz na administração de materiais? Né? Qual é o objetivo da administração de materiais? Tanto o Dias quanto o Chiavenato, eles conceituaram muito bem o que é a administração de materiais. O Chiavenato faz até aqui uma definição trazendo todo esse processo, né? Desde a chegada à empresa do material até a sua saída, seja na forma de um produto acabado ou de um serviço ofertado. A gente vai fazer um esquema aqui para ajudar a compreensão aqui do conceito da administração de materiais. Nós vamos ter aqui uma fonte, que é de onde vai sair o recurso, né, o material, e que essa fonte pode ser aqui um fornecedor X, né? E a escolha desse fornecedor é uma função da administração de materiais. Então tá lá a empresa, precisa comprar o material, precisa comprar o recurso, vai fazer o quê? Vai procurar um fornecedor e vai escolher esse fornecedor, que é a fonte, né, que vai aí prover a organização com o material necessário. A administração de materiais, ela vai planejar, ela vai executar e ela vai controlar todo o processo produtivo e até o momento da entrega. Entrega do quê? Entrega do produto acabado ou do serviço ofertado. Então, a administração de materiais, ela também vai cuidar desse momento da entrega. Ela vai ter esse cuidado com a entrega. É o momento da distribuição, é o momento que o produto ou o serviço chega até o cliente. Então, a administração de materiais, ela vai tratar desde o comecinho aqui do fornecedor até a entrega do produto lá para o cliente. Então, se você comprar algo e o produto chega quebrado na sua casa, a culpa, né, digamos assim, foi da administração de materiais daquela empresa que produziu aquele bem, né, que fez aquele produto acabado. Não houve um cuidado aqui na hora do armazenamento ou na hora do transporte. Alguma coisa aconteceu que o produto chegou aqui para o cliente com avarias, né? Até mesmo pode acontecer de não chegar funcionando. Tá? Então aqui a gente tem esses dois conceitos que resumem bem aí o que é a administração de materiais. Aqui nós vamos ver a estrutura organizacional da administração de materiais. A área de administração de materiais, ela é parte integrante da administração da produção e das operações. Nós vimos isso lá no começo, quando a gente falou das definições de recursos, né? Então, a administração de materiais é uma especialidade aqui da administração da produção. E uma diferença importante na estrutura é quando se trata das empresas primárias, que nós falamos, né? Das empresas secundárias e das empresas terciárias. Quando a gente fala das empresas primárias e secundárias,
elas estão subordinadas à administração da produção. Né? As primárias extrativistas, as secundárias, a gente viu que são as empresas de transformação. Quando a gente fala das empresas terciárias, elas estão aí subordinadas à administração de operações. Tá? Só para a gente ter aí esse conhecimento de como funciona essa estrutura organizacional da administração de materiais. Tá? Então, quando for terciária, a gente vai ter a administração das operações e a administração de materiais logo abaixo. Quando for primária ou secundária, é a administração da produção com a administração de materiais logo abaixo. Mas cada empresa vai aí escolher o seu tipo de estrutura de acordo com as suas necessidades e características operacionais. Essa estrutura, ela tem como objetivo, né, essa estrutura organizacional aqui, fazer o quê? Prover o material correto. Então, aqui o material correto, no local correto, no tempo certo, na quantidade exata para a produção, na qualidade necessária e pelo menor custo. Então, nós vamos ver aqui, ó, a administração de materiais vai ter a programação de materiais, ou seja, o material correto. A gente vai ter aquela área que vai cuidar das compras, né? Então, tudo que é necessário aí para a organização funcionar vai ser feito aqui pela área de compras, que é responsável por prover esses materiais, esses recursos para dentro da organização. O almoxarifado, né, que é o lugar ali onde vai ficar tudo guardado, o transporte interno ou suprimento e o depósito de PA, esse PA que é produto acabado. Tá? Então, isso aqui é uma estrutura organizacional clássica aí da administração de materiais, é a tradicional, lembrando que cada empresa vai escolher aí o seu tipo de estrutura de acordo com as suas necessidades. Mas a estrutura organizacional tradicional que a gente tem aí da administração de materiais é essa que nós trouxemos aí nesse slide para vocês. Aqui a gente vai falar das áreas da administração de materiais mais importantes que a gente tem, né? Nós vamos ter aqui a gestão de estoque, a gestão de transporte e a gestão de compras. Porque para cumprir os objetivos da administração de materiais, é importante que existam essas três áreas aqui. A gestão de estoque vai ser responsável aí pela armazenagem e conservação, pela manipulação e pelo controle dos estoques também. E vai envolver todo o processo, que a gente vai ter uma aula mais lá na frente, sobre gestão de estoque, que vai tratar de todo o processo de quê? De recebimento, de controle de qualidade, vai tratar também de catalogação e de armazenagem também. Tudo isso é tratado aqui na gestão de estoque. Nós vamos ter a gestão de transporte, que é o gerenciamento e distribuição de cargas, e também onde vai acontecer a contratação das transportadoras, né? Então vai envolver todo esse processo que vai lá desde o fornecedor, passando pelo transporte interno, porque os materiais eles andam dentro das organizações, e nas grandes indústrias, dependendo das peças, isso precisa ter um transporte específico, e o próprio transporte externo dessas cargas. Então, o produto acabado, ele vai precisar sair de dentro da indústria, sair de dentro da empresa e ser levado aí para os pontos de distribuição ou para os próprios locais de venda. E por último, a gente tem aqui a área de gestão de compras, que vai atender tanto o mercado interno quanto o mercado externo.
Vai envolver o que a gestão de compras? Mais uma vez, os fornecedores, contratos. Quando se tratar de compras públicas, vai tratar de licitação também. Tudo isso gerenciado na área de compras. Os pedidos de compra, óbvio, né? Também vai ser tratado aqui na área de gestão de compras. Então, quando vai envolver o mercado externo, ainda fica mais complexa essas atividades da gestão de compras, porque os compradores vão precisar ter conhecimento das leis estrangeiras. Vai ter que tratar de guias de importação, vai ter que ter conhecimento de tributos, né? E também vai ter a parte dos órgãos, vai ter que fazer essa comunicação, né? Vai ter que manter diálogo aí com os órgãos públicos que estão envolvidos aí nesse processo de importação, tá? Então aqui a gente tem essas 3 importantes áreas da administração de materiais que vocês podem ficar tranquilos que mais à frente nós vamos ter aulas específicas tratando de gestão de estoque, de gestão de transportes e da gestão de compras. Então aqui a gente vai começar a fazer algumas questões para vocês verem como que esse assunto está sendo tratado aí nas provas e tem aparecido bastante em provas recentes, né? Nós temos aqui uma questão de 2023 que vai falar o seguinte: em uma empresa de manufatura, o setor de administração de recursos materiais e patrimoniais desempenha um papel fundamental na gestão eficiente dos recursos e ativos da organização. Nesse contexto, qual é a principal finalidade desse setor? Ou seja, qual é a principal finalidade da administração de recursos materiais e patrimoniais? Vamos ver aqui a letra A. É uma finalidade da administração de recursos materiais coletar dados de vendas para análise de mercado? Não, né, pessoal? Aqui, letra A, ela está errada, porque quem faz essa coleta de dados de vendas para essa análise de mercado é a área de marketing, não é a área de recursos materiais. Então, letra A, errada. Letra B, elabora estratégias de marketing para a promoção de produtos? Errado também, né? Não tem nem o que explicar. A própria alternativa já está falando para a gente que isso é uma função de marketing. Letra C, gerenciar as relações com fornecedores internacionais. Bom, nós vimos que na gestão de compras faz essa relação sim com os fornecedores internacionais. É uma atividade da administração de recursos materiais lá na gestão de compras, mas não é a principal finalidade, né? Ele quer a principal finalidade do setor da administração de recursos materiais. Então aqui, ó, uma pegadinha. O candidato mais desatento vem lendo com pressa, sem prestar atenção, já pega e pá, né? Marca a letra C e vai errar a questão, porque gerenciar relações com fornecedores internacionais não é finalidade da administração de recursos materiais, apesar de acontecer na área de gestão de compras. Então, letra C, errada também. Letra D, planejar eventos corporativos para fortalecer o relacionamento com clientes. Errado também, né? Geralmente quem faz isso daqui é a área de marketing da empresa. E sobra para a gente a letra E. Vamos marcar aqui já como a nossa resposta, porque diz o seguinte: controlar o fluxo de materiais desde a aquisição até o consumo ou estocagem do produto acabado, né? Então, exatamente, essa é a função da administração de recursos materiais, essa função ampla, controlar o fluxo desses materiais, desde o comecinho lá, desde o momento que chega lá na empresa o material, até o momento do consumo ou da estocagem dele. Tá bom, pessoal? Então, essa questão, letra E. Vamos ver mais aqui outra questão, também de 2023, da banca FGV, que diz o seguinte: recursos materiais são componentes que uma organização emprega nas suas operações do dia a dia,
na elaboração do seu produto final ou na execução do seu objeto social. Assinale a opção que representa o início da sequência de operações da administração de recursos materiais. Então vamos lá. Letra A, acondicionamento do bem? Bom, não é o início da sequência, digamos que não é a primeira etapa. Por que que não é a primeira etapa? Porque você recebe esse bem, né? Você vai simplesmente só guardar? Essa não é a primeira etapa. A gente vai fazer aqui no final da questão um esqueminha para vocês verem as etapas, mas eu já vou adiantar para vocês que o acondicionamento do bem é a quarta etapa dessa sequência de operações. Então, letra A não é o início. B, a compra do bem também não é, né? Aqui nós vamos ter, ó, a segunda etapa e no nosso esquema vocês vão entender por quê. Letra C, recebimento do bem, é a terceira etapa. O transporte interno do bem, ele é uma quarta etapa junto com o acondicionamento, certo? E sobra para a gente aqui a letra E, que eu já vou marcar como a resposta da nossa questão, que é a identificação do fornecedor, né? Então, o que que acontece? Eu tô lá na minha empresa e eu preciso comprar um material. Só que eu vou comprar de quem? Eu vou comprar de um fornecedor. Então, o início de todo esse processo, dessa operação, começa lá com a identificação do fornecedor. De quem que eu vou comprar? Eu vou comprar, eu identifico o fornecedor, então eu vou comprar do fornecedor X. O fornecedor X, então, recebe lá o meu pedido de compra e ele vai trazer esse produto para mim, esse material para mim. E a partir daí seguem as sequências. Eu vou colocar aqui no slide para vocês o caminho, né? Essa sequência de operações, que vai começar aqui com a identificação do fornecedor. Então, essa aqui é a primeira etapa. Identificou o fornecedor, eu vou realizar, então, a compra. Segunda etapa. Comprei, o que que vai acontecer? Eu vou receber o que eu comprei. Terceira etapa. Recebeu, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou guardar. Dependendo do tamanho da minha empresa, eu vou precisar transportar internamente esse material, né? Digamos que seja uma peça muito grande para a produção de alguma coisa, né? Algum produto lá da minha indústria e eu preciso dessa peça. É uma peça enorme, eu vou ter que fazer um transporte interno dentro da indústria dessa peça. Ou caixas, elas precisam ser transportadas internamente para depois elas serem acondicionadas, serem guardadas. Então, acondicionamento do material do bem. Transportou, acondicionou, o que que acontece, né? Guarda, o que que acontece? A gente vai ter o transporte, outro tipo de transporte, que é o transporte dentro do próprio processo produtivo. Né? Então, eu comprei algum tipo de material, alguma coisa que vai ser processado ali dentro da minha empresa, eu guardei, né? Tá lá no meu estoque, eu tiro do estoque e transporto, coloco dentro da linha de produção, digamos assim, então acontece esse transporte dentro do processo produtivo. Ao final desse processo produtivo, o que que vai acontecer? A gente vai ter um produto acabado, que ou vai seguir direto para venda, ou ele vai ser armazenado. Então, vai para a armazenagem. Então, essa é a sequência de operações que está descrita aqui no enunciado da nossa questão. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, né? A sexta etapa. O início da sequência começa onde? Na identificação do fornecedor. Letra E. Ok? Última questão aqui pra gente.
É uma questão também de 2023. Avalie as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Os materiais utilizados por uma organização em seus processos produtivos ou de prestação de serviços é gerenciada por uma área da administração conhecida como administração de materiais. Corretíssima a afirmativa 1. Vamos para a afirmativa 2. O principal objetivo da administração de materiais é garantir que a empresa tenha os materiais necessários para a produção ou prestação de serviços na quantidade certa, no momento certo e com o menor custo possível. Correto também. Perfeita essa afirmativa 2. Afirmativa 3. A administração de materiais é um conjunto de práticas e processos que visa maximizar eficiência no gerenciamento dos materiais de uma empresa, desde a aquisição até o consumo ou venda, mas não traz nenhum benefício para a empresa. Esse final aqui está errado, né? Se a administração de materiais é esse conjunto de práticas e processos, visa o quê? Aumentar a eficiência no gerenciamento dos materiais, né? Não tem desperdício, né? Tá tudo acontecendo direitinho e essa máxima eficiência é desde a aquisição até o consumo ou venda, isso é um benefício sim, tá? Então aqui, afirmativa 3, errada. Então nós vamos ter como correto, né, o correto que se afirma onde? Na afirmativa 1 e na afirmativa 2. Então a gente tem como resposta aqui a letra E. Tá bom, pessoal? E é isso. Aqui nós terminamos a nossa primeira aula aí de um caminho aí que a gente vai ter de estudo sobre a administração de recursos materiais. Façam os exercícios, né? Vocês veem aí que são provas recentes que estão tratando aí de administração de materiais. Não são questões difíceis, mas a gente vê que tem algumas pegadinhas. E para não cair nessas pegadinhas, só fazendo mesmo questões. Tá bom? Então, até a próxima aula.